Fala aí, pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Professor Rafael aqui com vocês. Lembrando a todos, antes de começar esse vídeo, como eu sempre faço o meu jabá, desce o botãozinho aqui embaixo se você não for inscrito, clica no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho para receber todas as notificações. E se você for gente boa, né, e ajuda outras pessoas, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Compartilhe o link do canal. E ó, tem um professor de química ali, ó, colocando aulas de graça pra galera e tal, beleza? Recebo diariamente relatos de pessoas que não são inscritas no canal, mas que encontraram minhas videoaulas aí no YouTube e gostaram muito da didática que eu coloco aqui para vocês. Então não compartilha aí, a gente se ajuda junto, tá? Eu tenho uma novidade muito bacana para vocês. É que no primeiro link aqui da descrição desse vídeo tem um link do nosso grupo no Telegram. Então essa apresentação, além de outros materiais, eu vou disponibilizar exclusivamente para quem estiver lá no grupo do Telegram, tá bom? Lembrando que nós teremos novidades aí também para o ano de 2022, né? Então, nós vamos... e pro Enem desse ano a gente ainda vai ter live, tá? A gente vai ter live também aqui no canal, onde a gente vai discutir aí, resolver algumas questões e eu vou liberando alguns vídeos, né? De questões que são mais recorrentes, de conteúdos, na verdade, que são mais recorrentes na prova do Enem, beleza? Então, dito tudo isso, na aula de hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre polímeros, que é um negócio que sempre cai no Enem, beleza? Então, depois da vinheta, fica comigo que essa aula tá muito massa. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente sempre começa as coisas pelo começo, né? Até redundante dizer isso, mas a gente sempre começa as coisas entendendo o motivo do que elas são, o porquê que elas existem, para a gente poder entrar nas particularidades de cada um desses conteúdos, tá? Não é diferente com polímeros. Você aí já estudou polímeros, tá? Professor, onde foi que eu estudei polímeros? Você estudou polímeros lá na biologia. Tanto quando você estudou os polissacarídeos, como você estudou também as proteínas, tá? Então, tanto os polissacarídeos, como é o caso de celulose, glicogênio, amido, são polímeros, como também as proteínas, elas também são polímeros. Mas na nossa cabeça, os polímeros mais conhecidos de todos são os plásticos. E de fato, a gente tem muitos polímeros plásticos e por conta disso a gente sempre associa os polímeros ao plástico, mas não são somente estes, tá? Existem também polímeros envolvidos aí no vidro, por exemplo, existem polímeros envolvidos na borracha, existem polímeros que estão diretamente ligados a, por exemplo, colete à prova de balas para absorver impacto, enfim, existem polímeros em diversas outras aplicações. Mas, professor, o que é um polímero? Polímeros são macromoléculas. Primeiro, o que é uma macromolécula? Macromolécula é uma molécula grande. Mas isso não significa dizer que ela vai ser de um tamanho de um avião, não, tá? Quando a gente fala de molécula grande, a gente está falando que do ponto de vista molecular, ou seja, em escalas menores, ela tem um tamanho exagerado, tá? Só que essa macromolécula, ela tem uma outra característica. Ela tem unidades químicas, ou seja, a gente tem um sistema unitário, certo? Esse sistema unitário, ele é conectado por ligações covalentes. Isso já muda muito, porque as ligações covalentes, elas são muito fortes, diferente, por exemplo, de ligações intermoleculares, tá? E elas se repetem. Opa, então o que é um polímero, tio Rafa? É um negócio grande, ligado por onde as moléculas são ligadas por ligações covalentes e se repetem ao longo da cadeia. Essa unidade aqui, que a gente chama de estrutura repetida de cadeia, essa unidade aqui, ela é chamada de monômero, perfeito? Professor, então quer dizer que lá nas proteínas, o monômero de uma proteína são os aminoácidos, perfeito. O monômero de um polissacarídeo são os monossacarídeos, carboidratos, perfeito. Aqui, quando a gente está estudando polímeros, a diferença básica entre esses polímeros é justamente os seus monômeros. E esses monômeros, por apresentarem estruturas químicas diferentes, eles acabam interagindo de maneira diferente, formando estruturas também diferentes, que é isso que nós vamos ver. Então, a união de dois monômeros nós chamamos de dímero, a união de três monômeros de trímero, de 4 tetâmero, e mais de 4 a gente aí usa o nome de polímero, beleza? Bom, todo polímero ele é formado por uma reação chamada reação de polimerização. Então, a polimerização ela vai acontecer quando várias unidades repetidas de um mesmo monômero têm condições reacionais ideais e elas vão se associando entre si. Isso é muito comum na formação de polímeros plásticos,
que de longe são os polímeros que você mais conhece. Então, os polímeros plásticos, quando eles vão se associando, eles vão reagindo através de reações de polimerização. Diferente de outras reações que nós conhecemos, as reações de polimerização elas podem ter diversos mecanismos reacionais. Por exemplo, pode ser a partir de uma hidrólise, né? A água entra, quebra esses monômeros automaticamente se unem. Pode ser por uma desidratação, ou seja, dois monômeros têm a saída de água, a água sai. Pode ser por uma acilação, pode ser por aquecimento, por exemplo. Então, tudo isso vai variando de acordo com o tipo de polímero que nós estamos estudando, beleza? Então, existem três tipos básicos de reação de polimerização. As reações de adição, a de condensação, ou que nós chamamos de reações por rearranjo. Os polímeros são macromoléculas que vão estar entre 10 a 4 e 10 a 6 angstroms, né? De tamanho. E aqui eu trouxe para vocês uma analogia de polímeros, né? O Lego é uma analogia de polímeros, onde você tem diversos monômeros em posições diferentes. E os clips também, né? Os clips, se a gente for colocando um clipe associado ao outro, a gente também vai formar aí polímeros, né? Uma analogia para você entender o que é um polímero. Então, os polímeros, eles podem ser tanto naturais quanto artificiais ou sintéticos, tá bom? A gente pode chamar de polímeros naturais e artificiais, porque tanto a natureza nos fornece alguns polímeros, como é o caso, por exemplo, da celulose, como alguns deles, a partir do conhecimento da celulose, passam a ser fabricados, beleza? Então, os polímeros naturais, celulose, amido, glilogênio, proteínas, DNA, teia de aranha, lã, seda, tudo que é de origem natural, tá? Enquanto que os polímeros sintéticos são aqueles puramente sintéticos. O primeiro foi em 1907, denominado de baquelite, que nós vamos falar um pouquinho dele lá na frente, tá? Então, a molécula de DNA também é considerada um polímero. Por quê? Porque você tem monômeros se repetindo à medida que você vai correndo a fita de DNA. Quem são esses monômeros, professor? São os nucleotídeos, tá? Que possuem exatamente a mesma estrutura, mas dentro da sua estrutura tem rearranjos ali um pouco diferentes, a depender do tipo de nucleotídeo que você, de base nitrogenada, por exemplo, que você está avaliando, tá? Então, os polímeros eles podem apresentar alta resistência química e mecânica. Isso é muito importante. Alguns polímeros eles são muito vantajosos pelo fato de apresentarem justamente essa resistência química, o que dá longevidade ao processo. Então, às vezes, uma roupa, por exemplo, revestida de um polímero, tem uma resistência química tão grande que é mais resistente, por exemplo, do que alguns metais que a gente conhece. Essas características poliméricas, pessoal, tanto de resistência química quanto de resistência mecânica, elas são importantes para tentar fazer uma coisa muito legal que a gente fala quando a gente fala na química, que é diminuir o custo. Então, geralmente, esses polímeros eles diminuem o custo, eles são mais leves do que diminuir o esforço, eles conseguem ser obtidos em grande escala e muitas vezes não dependem de recursos finitos, como é o caso, por exemplo, de alguns metais para a formação de ligas metálicas, tá bom? Bom, quando a gente fala de polímeros, a gente pode lembrar de diversas características que podem ser relacionadas a polímeros que você nem sabia. Por exemplo, uma Lamborghini, ela é feita de um tipo, o bloco dela, onde você fica ali, o que a gente chama de cockpit, né? Que é onde fica o piloto, ele tem uma característica de polímero, né? Polimérica. Tem um polímero ali dentro que vai proteger os ocupantes do veículo caso haja uma colisão. O colete à prova de balas, por exemplo, também tem um revestimento de polímero. As mudanças nesse polímero, né, ou seja, novas caracterizações poliméricas ali, podem criar polímeros até mais poderosos a resistir a esse impacto, né? Quando a bala ela pega ali no colete à prova de balas de um policial, por exemplo, ou de um soldado, tá? A teia de aranha também é uma unidade polimérica, né? Também são polímeros. Para vocês terem noção da força de uma teia de aranha, a região externa, né? Porque a teia de aranha ela é assim, né? Ó, ela tem essa parte mais externa, né? E ela vai construindo os fios a partir disso, né? Pronto. Essa região mais externa, ela pode ser mais forte que o aço, tá? Ela pode ser mais forte que o aço. Isso aí a gente tem essa característica de entendimento dessas unidades poliméricas que a aranha faz. Isso é muito importante, por exemplo, para definir o design de alguns pontos, né? Com esses emaranhados de cabos, para poder resistir a toda essa pressão mecânica que essas estruturas acabam sofrendo, tá bom? Bom, como é que os polímeros eles são classificados? Vamos nessa. Os polímeros eles podem ser classificados quanto à estrutura, quanto às ligações, quanto ao rearranjo, por aí vai. A primeira estrutura que a gente vai falar são os termoplásticos, tá? Eles são polímeros que nós chamamos de fililiformes, ou seja, eles são moldáveis com a variação de temperatura.
Experimenta na tua casa pegar uma garrafa dessas de água mineral que a gente compra na rua, né? Pega aquela água, pega aquela garrafa e coloca água quente nela para você ver. Ela vai ficar toda mole. Por quê? Porque ela tem aquele polímero é uma estrutura filiforme, ou seja, ela é facilmente moldável. Se você for aí dá um Google aí, ó, coloca lá assim, como são produzidas as garrafas plásticas. Elas não vão vir naquele molde, né? Elas vêm num molde bem pequenininho e aí elas são expostas a uma alta temperatura e a uma alta pressão e elas adquirem o tamanho real que a gente conhece, tá bom? Então, por que é chamado de filiforme? Porque tem forma de fio, tá bom? Então são os fios bem definidos e isso faz com que a gente tenha aí a classificação destes polímeros em específico, tá bom? Bom, outro tipo, os termofixos, né? Que são polímeros tridimensionais, também denominados de reticulados, e eles são muito mais resistentes a aspectos físicos e tem algumas diferenças, né? Eles não sofrem fusão a variações de temperatura. Por exemplo, a bola de bilhar, ela é uma estrutura muito mais rígida se você for comparar com uma garrafa plástica, né? De água mineral, por exemplo. Então, ele é um polímero reticulado. E por ser um polímero reticulado, as suas estruturas, né? A sua estrutura, os seus aspectos estruturais, eles são muito mais rígidos até do que um aspecto estrutural de uma garrafa PET, por exemplo, tá bom? Como é que eles podem ser classificados de outra forma, professor? Eles podem ser classificados também quanto à disposição dos monômeros, né? Os monômeros, eles podem estar sequencialmente alinhados, de maneira que um fique atrás do outro, e aí eles são chamados de homopolímeros, que eles são formados pela repetição de somente um tipo de monômero, né? Então, se a gente for observar, como é que a gente encontra numa cadeia carbônica os monômeros? As unidades que se repetem, beleza? Então, veja que aqui, ó, esse grupamento aqui, ó, ele sempre vai se repetindo. Então, esse grupamento aqui é o nosso monômero, perfeito? E por que nesse caso é um homopolímero? Porque nós temos o mesmo monômero se repetindo na mesma posição. Se esse monômero, por exemplo, se esse polímero, perdão, for feito a partir de dois monômeros distintos, e isso pode acontecer, por exemplo, ó, aqui a gente tem um monômero, ó, que é essa estrutura aqui, e geralmente, pessoal, vem representado entre colchetes assim, ó, porque aqui vem um N, que é o número de vezes que essa estrutura se repete naquele polímero, tá bom? E logo depois a gente pode ter um novo bloco unido a um novo monômero, tá bom? E a gente chama isso de copolímero. Os copolímeros, eles podem ser copolímeros em blocos, quando você tem uma parte do polímero de um monômero, outra parte de um polímero em outro monômero, e a gente pode ter os copolímeros alternados, né? Que é quando a gente tem uma alternância entre um e outro monômero, né? Seguidamente. Então, copolímeros em bloco, você tem uma parte do polímero de um jeito, outra parte de outro, e eles podem ser alternados quando a gente tem monômeros alternados ao longo da estrutura do polímero, beleza? Bom, o copolímero ele também pode ser randômico, né? O próprio nome já diz, aleatório, posições aleatórias. Como é que a gente sabe que ele é um monômero? Porque ele vai se repetindo ao longo da cadeia polimérica. Mas se você for observar, na maioria das vezes, o copolímero randômico, ele tem ali fragmentos de estruturas diferentes que vão se modificando ao longo do tamanho do polímero. Uma curiosidade interessante, os copolímeros randômicos, eles são pequenos, tá? Embora sejam unidades poliméricas e os polímeros sejam macromoléculas, quando a gente compara eles com outras moléculas poliméricas, eles são menores. Beleza? Bom, a gente também pode avaliar os polímeros quanto à finalidade deles ou quanto ao comportamento mecânico, né? Então, por exemplo, as borrachas ou elastômeros, o que nós esperamos desses polímeros são polímeros elásticos, né? Que têm elasticidade em longa faixa, ou seja, eles podem ter uma capacidade elástica muito grande, de contração também muito grande. E quando eles são tensionados ou flexionados, eles cedem ao esforço, mas acabam retornando à sua forma inicial. Exemplo, aqui a gente tem os pneus, né? Os pneus como um todo também são elastômeros ou polímeros que são utilizados com essa finalidade, tranquilo? Os polímeros plásticos, né? O nome plástico é derivado do grego, que significa adequado à moldagem. E a grande vantagem dos plásticos, pessoal, é justamente essa. Eles poderem ser moldáveis. E pelo fato de ser moldáveis, isso traz informações muito legais quanto aos tipos de plástico, tá bom? Então são materiais que podem se tornar fluidos e moldáveis, né? Eles são utilizados na fabricação de pratos, recipientes diversos, brinquedos, sacolas, cadeiras, peças de automóveis, enfim,
inúmeros tipos. Hoje os automóveis eles trazem também peças de plástico, não só porque as indústrias economizam muito, mas porque torna o carro mais leve, né? O que aerodinamicamente pode fazer com que o carro possa percorrer grandes distâncias, tá? Economizando muito combustível, porque o carro está mais leve. Então, uma das justificativas de se utilizar o plástico nesse caso é justamente essa. Os aparelhos celulares hoje, alguns aparelhos celulares, também trazem traseiras de plástico, né? Porque o calor se dissipa um pouco mais fácil, você tem ali uma caracterização de molde muito mais facilitada e também a diminuição do custo, beleza? As fibras, né, que são materiais flexíveis com estruturas lineares e cilíndricas, com pequena seção transversal e elevada razão entre comprimento e diâmetro, ou seja, elas são muito compridas e fininhas. As fibras são utilizadas na produção de tecidos, cordas, velcros, carpetes, pincéis e por aí vai, beleza? Bom, como é que a gente pode classificar os polímeros quanto aos processos de preparação, só para a gente poder entender? Vamos lá. Primeiro, são polímeros de adição. Os polímeros de adição eles vão funcionar por adições sucessivas de monômeros. Então imagine que o monômero que eu tenho é o A, beleza? Então como é que eu faço um polímero de adição? Eu vou adicionando outro monômero A, outro monômero A, outro monômero A, outro monômero A, perfeito? Não significa dizer que os polímeros de adição eles são apenas homopolímeros. Eles podem ser, por exemplo, polímeros em blocos, né? Ou copolímeros em bloco. Então, A ligado a A, ligado a A, e em seguida a gente ter um outro monômero, como por exemplo, B, conectado a eles, beleza? Os polímeros de condensação, nesse caso, o próprio nome já diz. Quando a gente fala de reação de condensação, geralmente, essa reação vai acontecer entre carbonos que têm ligações duplas, né, insaturações. Esses carbonos com insaturações, eles têm a capacidade de perder essa insaturação, né, e perdendo essa insaturação, adquirir a capacidade de receber novos ligantes. Bom, então já nos polímeros de condensação, essa ligação dupla sendo rompida, você vai ter, como eu falei, a saída aqui a formação, na verdade, de dois ligantes, né? E isso pode acontecer geralmente, pessoal, entre dois monômeros diferentes, tá bom? Entre dois monômeros diferentes. Então, dois monômeros podem se condensar, né? E automaticamente gerar aí esse processo de condensação ou de formação desse produto, tá bom? Então, nesse tipo de polimerização não é necessária a presença de insaturações entre carbonos. Observando, por exemplo, polimerização por eliminação, né? Que é uma condensação também. Já a polimerização para o rearranjo, a gente tem monômeros que sofrem um rearranjo nas estruturas de poliméricas, né? E o processo consiste em uma adição ou transferência de pelo menos um átomo de um monômero para o outro monômero. Como o próprio nome diz, a gente tem aí reações ou polimerização baseadas em um rearranjo, beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tenho para falar para vocês sobre os polímeros. É claro que a gente pode exemplificar aqui, né, vários tipos de polímeros, mas o que você precisa de saber, o que você precisa saber sobre polímeros no Enem, eu comentei aqui nessa aula com você. Então, se você gostou, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo, não esquece de deixar o joinha neste vídeo, não esquece de me seguir nas redes sociais e não esquece de enviar esse vídeo para outras pessoas. Afinal de contas, o conhecimento tem que ser disseminado para todo mundo, beleza? É isso, a gente se vê em um próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.